Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática. A gente vai entrar no nosso novo assunto, que é sobre o uso do tio e do cedilha, tá? Então, vamos pegar ali, iniciando a página 62 e 63. Então, vamos dar uma olhada. Logo ali na página 62, a gente tem um textinho, a gente vai ler junto, tá bom? Então, vamos acompanhar ali. O palhaço sanhaço. No circo é um só coro. No circo é um só berro. É ouro, é ouro, é ouro. É ferro, é ferro, é ferro. É aço, é aço, é aço. Ninguém pode com o sanhaço. E o sanhaço não se cansa, e pula e cai na dança. E diz cada besteira, sanhaço vira criança, e não há criança que não caia na brincadeira. Levanta-se fingindo de dor, costela quebrada, corpo dolorido. Logo começa o estardalhaço, e o circo fica todo colorido. Sanhaço não conhece cansaço. Hoje tem goiabada? Tem, sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. E o sanhaço o que é? É ladrão de mulher. O palhaço sanhaço não conhece o fracasso. O palhaço sanhaço parece feito de aço. Então, o que a gente pode tirar aqui desse texto, né, para nos ajudarem no nosso conteúdo? Olha aqui, a gente tem essas palavras não e ladrão. O que a gente tem em comum aí? A gente tem um tio, né, nessas duas palavras aí. E o que é o tio, gente? A gente já viu, né? A gente viu em português, né, um pouco sobre isso. A gente sabe que o tio, ele é uma notação léxica, tá? E que ele é usado em cima do a, né, para chamar a atenção do tio, no caso aqui, né, nesse caso ele foi usado em cima do a para chamar a atenção do tio, mas que ele também é usado em cima do o, tá? Então, o tio, ele é usado em cima do a e em cima do o, certo? Somente em cima dessas duas vogais é que a gente coloca o tio. E o que ele faz? A gente coloca esse tio para dar um sinal anasalado, né? Para dar um som nasal à sílaba, né? O que é o som nasal? Aquele som que sai pelo nariz. Se a gente pronunciar não, a gente sente que sai um pouquinho pelo nariz, né? Ladrão. A sílaba que tem o tio, ó, drão, não, né? Ele sai nasal. Então, o tio, ele dá essa característica, né, na hora de pronunciar a palavra. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de palavra com tio. A gente tem violão, né? Pronunciar violão, né? A sílaba que tem aqui o tio, a gente pronuncia mais nasal. Sertão e pão, né? Então, se você pronunciar, você vai sentir, né, essa nasalidade nas palavras. Isso significa que ele tem um tio. Então, só recapitulando, o tio, ele só é usado em cima da vogal A e em cima da vogal O, certo? Só em cima dessas duas vogais. E ele serve para dar um som nasal à palavra, tá bom? Aqui a gente tem mais algumas palavras, ó. A gente tem sanhaço e tem criança, certo? Então, sanhaço e criança, a gente tem em comum ali o cedilha, né? Que é esse símbolo aqui. Quando a gente vê ele sozinho, né, a gente não consegue reconhecer porque ele está sempre abaixo do C, não é isso? O cedilha, ele também é uma notação léxica, tá? E ele é usado nas palavras, né? Ele é usado nas palavras destacadas aqui no caso, né? Embaixo do C, e ele chama-se cedilha, como a gente viu. Então, o cedilha, ele só é usado abaixo do C. Por quê? Porque o cedilha, ele é usado para dar o som de S, tá? O que acontece? O C, vocês sabem que a família do C, ele tem pronúncias diferentes, né, dependendo da vogal. Mas eu vou trazer um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai aqui analisar algumas palavras, olha, que tem cedilha, como palhaço, olha aqui, traz o som de C, de S, né? Dança, olha, o som de S, e aço, né? Se a gente não tivesse o cedilha, seria palhaco, danca e aco, né? Então, vocês veem que o cedilha, ele traz esse som de S para o C, certo? Aqui tem, ó, e agora que eu vou trazer um pouco sobre isso da família do C, porque o que ele tá dizendo aqui, ó? Não se usa cedilha quando o C for acompanhado de E ou I, né? E também não se inicia palavras com cedilha. Não existe nenhuma palavra que se inicie com C cedilha. Por que ele tá trazendo essa informação aqui, né? Que só é usado a letra C, que não é usada a letra C se for seguida de E ou de I, por conta do seguinte, gente. Vamos dar aqui uma olhada na família do C, tá? Olha aqui o que a gente tem na pronúncia da família do C. A gente tem
K, sé, si, có e cu. Olha aqui, vocês notem, deixa eu botar aqui a caneta. Vocês notam que esses que eu coloquei em verde, eles têm uma pronúncia parecida, né? K, có e cu. Agora, esses que eu coloquei em vermelho, eles têm o som de sé e si, né? Eles têm o som de S, certo? Então, por que eu preciso retomar essa família do C para entender o uso do cedilha? Porque o cedilha, como a gente viu, ele é usado para dar o som de S, né? Então, se no sé e no si eu já tenho o som de S, então não tem para que eu colocar e usar o C cedilha quando o C estiver acompanhado de E e de I, né? Não precisa. Então, eu só preciso usar o cedilha quando o C estiver acompanhado de A, de O e de U, porque naturalmente o C acompanhado de A, de O e de U, ele não tem som de S, né? Ele tem som de K, certo? Então, para eu dar o som de S a ele, eu coloco cedilha, certo? Deu para compreender? Então, meus amores, é isso, ó. A atividade vai ser ali da página 64 a 67, tá? E na próxima aula a gente volta com a correção das atividades que ficou pendente, que é a atividade dessa semana e a atividade da semana passada, tá certo? Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.